Olá, hoje nós vamos falar sobre a alimentação cetogênica, sobre os benefícios e como ela surgiu. Vocês já devem ter ouvido falar sobre a alimentação cetogênica e sobre os benefícios, mas com certeza vocês devem se perguntar, será que resolve mesmo? Pois bem, resolve. Esperam que vocês vão chegar a essa conclusão sozinha. Mas, pois bem, vamos pelo início. Eu adentrei esse caminho da alimentação cetogênica faz 2 anos, por questão da minha saúde e por questão da saúde do meu marido, ok? Para quem não me conhece, eu sou a Valderes, sou proprietária e sou criadora da Lifestyle Cetogênica. Eu tenho um enorme prazer em compartilhar com vocês as minhas receitas, as minhas experiências vividas. Através de pesquisas, fui adquirindo conteúdo e hoje compartilho no meu Instagram, no Facebook e no meu canal do YouTube. Todas as minhas receitas são testadas, elas são aprovadas e são publicadas no canal, tanto no canal quanto no Facebook e no Instagram, para poder orientar e para poder auxiliar aos que buscam por essa alimentação. Sendo que existem poucos conteúdos, poucas informações relevantes do assunto. Eu me empenhei na jornada cetogênica por questão da minha saúde e a do meu marido, como eu já disse. A minha formação acadêmica não é sobre cetogênica ou sobre alimentação, ok? Eu sou uma pesquisadora do assunto, uma pesquisadora sobre alimentação cetogênica, por isso trago aqui os meus depoimentos vivenciados. Tudo que eu vou vivenciando, eu vou trazendo para vocês. E as pessoas que me perguntam, que me indagam, mas isso traz benefício realmente? Traz benefício. Afinal, o que é alimentação cetogênica? O que é? Essa alimentação, ela é basicamente formada por alguns fatores, super simples, tá? É um alto teor de gordura e um baixo teor de carboidrato. Então, é uma ideia assim, nós vamos ingerir uma quantia X de gordura, tanto animal quanto vegetal, e nós vamos eliminar o nosso carboidrato. Nós vamos ingerir proteínas, legumes, em baixo teor de carboidrato. Ao consumir as gorduras, o nosso cérebro acredita, né, que nós estamos em jejum. Viu que legal? Nosso corpo é muito inteligente, né? Então, na queima quando nós paramos de eliminar de comer, de adquirir o carboidrato, o nosso organismo acredita que nós estamos com fome, o nosso corpo acredita que estamos com fome. Automaticamente ele começa a queimar a gordura que existe acumulada no nosso organismo. E essas gorduras, elas servem como fonte de energia. Por isso que o carboidrato é uma fonte de energia ilusória. Porque passa o efeito do carboidrato, você tem fome. Por isso que as dietas tradicionais, elas são focadas em 3 horas de alimentação, né? E a cetogênica não. Aí muitas pessoas questionam, mas de quanto tempo? Mas o que é que eu tenho? Eu tenho que comer agora no café da manhã e depois eu tenho que comer algo antes do almoço? Não, porque o seu organismo se responsabiliza de começar a adquirir toda a gordura existente nele. Então, este é um dos fatores da alimentação cetogênica. Então, a ideia central após um plano, né, de refeição com 60 a 70% de gordura, 60 a 70%, de 15 a 20% de proteína e de 5 a 10% de carboidrato. Essa porcentagem, ela varia de pesquisador para pesquisador, mas é mais ou menos essa porcentagem que nós necessitamos
para que o nosso corpo entre em cetose. Afinal, o nosso corpo entrando em cetose, ele começa a ter essa aceleração para queimar a gordura que já está depositada no nosso corpo, ok? Mas onde ficam essas gorduras? As gorduras localizadas. E a primeira gordura a ser queimada é a gordura do fígado. Gordura do fígado. Nosso corpo, quando começa a entrar em cetose, que é um estado natural do corpo, ele vai sentir a falta do açúcar, do glicose, restringindo o carboidrato. O que vai acontecer? Ele vai começar a necessitar disso, e começa a queima da gordura. Basicamente, é assim que ele funciona. O nosso corpo, ele entende que ele quer se alimentar. Esse entender que quer se alimentar significa buscar a fonte que nós já temos em reserva. Isso chamamos, ou os cientistas chamam de cetose. Que aqui eu utilizei uma linguagem comum, uma linguagem nossa, né, do dia a dia, que não uma linguagem de pesquisadora, mas é basicamente isso. Então vamos para outra etapa. Mas essa dieta, ela é nova? Então algumas pessoas me questionam. Essa dieta cetogênica, ela surgiu agora? Eu nunca nem ouvi falar dessa dieta. Não. Esse termo cetogênico, ele foi muito usado no século XX, juntamente com o jejum. E hoje usam o jejum intermitente para quê? Esse período de jejum de manhã, que é chamado de jejum intermitente, ele acelera a queima de gordura. Então, esse acelerar a queima de gordura vai fazer com que você perca peso rápido, certo? Mas voltando na década de 20, a cetogênica, ela foi tratada, ela foi organizada para tratar da epilepsia. É a primeira doença que a cetogênica iniciou-se um tratamento através da alimentação. Então, nós vamos ver assim, se nós formos pesquisar, nós vamos ver que Hipócrates já usava o jejum, que é o pai da medicina, já usava o jejum muito antes, né? Há 2000 anos. Então, agora, depois no século, em 1920, o que ocorreu? Os pesquisadores buscaram essas informações, né, do Hipócrates para que trouxessem à tona um benefício para as pessoas que sofriam de epilepsia, principalmente as crianças, certo? Então, entretanto, assim, essa pesquisa, a fonte maior de pesquisa, ela foi na França, né? E começou em 1911, quando ele eclodiu em 1920. Em suma, a cetogênica, ela é antiga, né? Mas ela ficou esquecida. Na década de 1920 a 1940, a cetogênica ficou esquecida. Ela ficou assim, totalmente... Ninguém falava, ninguém estudava, ninguém publicava nada. Mas por que será? Porque foi nesse período que a farmácia começou, a medicina, juntamente com a farmácia, começou a divulgar, começou a publicar e começou a expandir a questão dos medicamentos. Então, não era viável que ficasse alguma coisa paralela. Por isso que a dieta cetogênica foi deixada de lado, ok? Mas conta as literaturas que em 1990 a dieta cetogênica e os seus benefícios ficaram assim, além de eles estarem esquecidos, eles ficaram camuflados por essa questão da farmácia, questão monetária, né? Que não rendia benefícios, pelo contrário, prejudicava o que já estava para vir à tona, que eram as medicações. Então, essa questão ela ficou adormecida até então. Em 1994,
nos Estados Unidos, ocorreu uma eclosão disso. A evolução ela foi assim, foi gradativa. Nos Estados Unidos eles ainda continuaram, alguns neurologistas e alguns médicos continuaram a pesquisar sobre os benefícios da cetogênica na epilepsia. Então o programa de televisão Dateline mostrou ao mundo, principalmente aos americanos, a tão esquecida alimentação cetogênica. Isso foi em 1994. Então, esse fator ele começou a entrar em destaque, começou a mostrar nesse programa. Foi onde ocorreu assim existia essa audiência desse programa Dateline, onde o pai de uma criança de 2 anos, que já era produtor, o pai de um menino que chamava Charlie, ele sofria de muitas convulsões. Esse menino, ele tinha assim, em cerca de 57 convulsões por dia, com apenas 2 anos de idade. Então ele procurou os pesquisadores da época e procurou a televisão e começou e cedeu o filho para que fizessem pesquisas diárias, para que eles chegassem a uma conclusão, em desespero de um pai para ajudar o filho, né? O pai, os benefícios dele foram tão grandes que nos primeiros dias ele já percebeu que o filho diminuía as crises convulsivas, as crises da epilepsia. Então já foi muito gratificante ver o filho já progredindo em pouco período de dias. Foi aí que então o pai de Charlie, ele procurou, né? Ele já estava, na verdade, com um tratamento no Instituto John Hopkins, e lá existiam 10 crianças que também se beneficiavam com essa dieta. Então, as 10 crianças foram progredindo gradualmente. E o pai de Charlie ficou tão agradecido que ele criou um filme baseado em fatos reais, um filme que fala da experiência da vida do filho dele. O filho chama Pela Vida do Meu Filho. Em 1997, esse filme ele foi lançado. Ele fala sobre a dieta cetogênica. Ele é estrelado pela atriz que é a mãe do Charlie lá, né, no filme, a Meryl Streep. E ele é vinculado na televisão nacional e hoje, se nós procurarmos no YouTube, nós temos o filme para nós assistirmos, para ter uma noção de como iniciou a cetogênica. Após o surgimento, né, foi mostrado os resultados nos Estados Unidos, e hoje ela é disponível assim a uma grande parte dos hospitais nos Estados Unidos. Alguns hospitais nos Estados Unidos, eles pesquisam, principalmente hospitais com crianças que têm problema neurológico, que têm a epilepsia, eles trabalham em cima da alimentação cetogênica para favorecer o equilíbrio desses pacientes e, além do mais, diminuir a questão dos remédios. Então, uma das fontes de estudo da cetogênica é uma clínica lá nos Estados Unidos que chama Mayo, e o Dr. Peterman, que padroniza essa dieta, esses 70%, de 60% a 70%, né, que eu acabei de falar. Então, ele padronizou chegou a essa conclusão, e hoje ela é seguida, assim, totalmente no mundo todo. E aqui no Brasil, um grande precursor é o Dr. Larry Ribeiro. Se vocês entrarem no YouTube, no canal dele, vocês vão ver a importância que ele dá para a alimentação cetogênica, a importância que ele dá da alimentação baseada
em óleo de coco, baseadas em gorduras naturais, certo? Então, um outro fator, mas assim, ó, um outro fator que a alimentação cetogênica favorece, além da epilepsia, são grande a gama de fatores, são grandes. Perda de peso, dores musculares, que foi a minha questão, que eu sofri muitos anos de fibromialgia, então a minha questão foi, adentrei por isso. A diminuição do açúcar no sangue, que o açúcar no sangue acelera o metabolismo, a alimentação favorável para quem tem câncer, que foi a questão do meu marido. Ele fez todo o programa, o protocolo de tratamento que teve que fazer, né? Fez todas as cirurgias que teve que fazer e como um resguardo e como um auxílio, a alimentação que nós mudamos. Então, este foi um fator também que ajudou na recuperação do meu marido. E se formos pesquisar, nós iremos ver que a cetogênica traz concentração, traz um baixo teor de açúcar no sangue, que vai fazer com que a nossa glicose, que vai fazer com que o nosso organismo funcione perfeitamente, em harmonia. Então, nós vamos lá ao nosso Dr. Peterman, que ele montou essa porcentagem, né, de 70% de gordura, 20% de proteína e 10% de carboidrato. Mas, assim, basicamente, que é o que me perguntam muito, mas o que eu posso comer? Tudo que não tenha carboidrato. Ah, mas tudo tem carboidrato? Tem, tudo tem carboidrato. Alguns alimentos têm baixo teor muito baixo, outros têm teor alto. Então, nós vamos escolher o que tem baixo teor. Se nós formos somar os nossos macros, os macronutrientes no final, nós vamos ver que nós comemos um pouco de carboidrato, mas às vezes não chega a esses 10%. Ou se chega a esses 10%, ele não ultrapassa. O que não pode acontecer é ultrapassar dos 10%, porque seu corpo deixa de entrar em cetose e você começa a ter todos os sintomas que você tinha. Por quê? A ter todos os sintomas? Porque o excesso de açúcar já começa a acumular rapidamente no fígado. E ele acumulando rapidamente no fígado vai te dar aquela canseira, aquele mal-estar, aquela leseira depois do almoço, o que a cetose ou que a cetogênica não proporciona. Mas então nós vamos aos nossos vegetais. Eu vou citar alguns, tá? Mas depois eu posso, no meu Instagram, eu vou deixar, ou tanto no Facebook, vou deixar uma tabela colorida, onde estarão, assim, os legumes, o que nós podemos, o que nós não podemos comer. Então, verdura, repolho, couve-flor, brócolis, couve, pimentão, cebola, proteína. O que nós temos de proteína? Todos os tipos de carne, aves, ovos, mariscos, peixes são os do mar. E nós temos as sementes, as nozes, pistache, girassol, amêndoa, né? Temos semente de abóbora, gordura, tanto animal quanto a gordura vegetal. Mas aí nós vamos pensar assim, mas o que eu vou cozinhar? Okay? Óleo de coco, banha de porco ou gordura de porco, né? Que as pessoas conhecem. E óleo de coco, azeite e gordura de porco, tá? E as frutas? Abacate, limão, morango, coco. Então, essas são as bases, as 4 frutas que são as bases, certo? Amora, então nós podemos comer amora. Então, as frutas vermelhas, né? Legumes verde escuro, ok? Proteínas, as proteínas que nós podemos estar comendo, elas podem ter um pouquinho de gordura, né? A carne com um pouco de gordura, um peixe mais gordo, um atum, nós podemos comer um atum com óleo, ok? Então, aí nós vamos elaborar as nossas receitas de acordo com o nosso paladar. Então, um cardápio, ovo, de manhã. De manhã nós podemos comer
um café com creme de leite, um ovo frito com bacon e um queijo. Aí você vai sentir fome? Não, porque o teu organismo ele vai acostumando com esse baixo teor de açúcar e ele vai acostumando a queimar essa caloria que você tem e você vai acostumando a se alimentar menos e com mais prazer. E os bolos? Como eu vou fazer um bolo sem farinha de trigo? Nós temos que desmistificar algumas coisas. Existem bolos ótimos com farinha de amêndoa e de coco. Tem que ter uma proporção entre ambas, mas são ótimos. Então, nós temos coisas que nós trazemos da nossa cultura, né? De manhã, eu tenho que comer pão e leite? Não, por quê? Teu estômago sabe que lá é dentro de manhã? Não, né? Então, nós temos que comer o que é de benefício pra gente. Então, em resumo, para fechar aqui o nosso questionamento, eu concluo pelas minhas pesquisas que a maioria das pessoas que eu vejo, e eu me incluo no meio dessas pessoas, incluo meu marido também, tá? Que tem algum problema de saúde e que deseja perder peso, que pode considerar e pode se apegar nessa dieta. Porém, assim, nós temos que ter em mente que a alimentação, ela tem que nos transformar. E nós temos que nos transformar, ok? Nós temos, assim, que adquirir um estilo de vida. E para qualquer estilo de vida, para qualquer início de dieta cetogênica ou de alimentação cetogênica, nós temos que fazer o quê? Nós temos que procurar o nosso médico de confiança, nós temos que pesquisar sobre o assunto, nós temos que ter prazer para mostrar para nossa cabeça, em primeiro lugar, que nós queremos mudar. Em segundo lugar, ir atrás de informações concretas, não ficar ouvindo coisas assim aleatórias. Procure um profissional e adquira esse estilo de vida. Adquira o estilo de vida cetogênico que você não vai se arrepender. Até uma próxima!